Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com André Evaristo Marconde César. Ele é um ortopedista com especialidade em cirurgia da coluna, um profissional renomado e respeitado no Brasil e no exterior. Dr. André decidiu sair da sua zona de conforto e escrever um livro. Ele fala sobre estratégias para se viver uma vida plena, baseada em educação, família, finanças, bem-estar e espiritualidade. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Fale desse espaço para a sua família, para os seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Doutor André Evaristo Marconde César, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, conversar um pouquinho com você, aprender um pouco com você. Espero que a sua audiência aí, que é enorme, goste e se sinta entretida também. Doutor André, nós o convidamos porque o senhor tem uma ligação, né? O senhor faz uma ligação importante entre a religião e a ciência. O senhor é um médico ortopedista, um dos maiores cirurgiões conhecidos da coluna no Brasil, né, e fora aqui do país. O senhor é um nome renomado dentro da ciência, dentro da ortopedia, e, ao mesmo tempo, uma pessoa que entende que a espiritualidade faz parte da nossa vida e que a ciência e a religião não são coisas, ou a religiosidade ou a espiritualidade, não são coisas que andam separadas, elas andam juntas. É isso? É exatamente isso, Cris, é exatamente isso. E assim, a maneira como eu vejo é que a ciência, ela tenta estudar ou aprender ou descobrir os mecanismos de Deus. Então, assim, eu realmente, quanto mais fundo eu chego, então a gente começa naquele nível macroscópico, aí você vai para o microscópio, aí você vai para o atômico, subatômico, e aí vai. Quanto mais complexo vai ficando a linha de estudo, mais fica claro para mim que tem que ter alguma força que organize todo esse universo e essa complexidade que, no caso, seria Deus. Então, eu acho que estudar, você fala, mas as leis da física. Tá, as leis da física são as leis que Deus criou, então você não teria uma divergência ou eu não consigo enxergar um conflito de interesse entre fé e religião, muito pelo contrário. Eu acho que elas são assim extremamente compatíveis. Tem até uma história super interessante que eu queria ter colocado no meu livro e eu não tive a oportunidade, que eu não consegui realmente achar a fonte. Então, se alguém tiver a fonte, quiser mandar para o canal até para a gente saber, mas o contexto é esse. Diz que estava indo para a universidade, né? Tinha um trem que ia para a universidade na França, em Sorbonne, e tinha um rapaz novo e um senhor de idade lendo um livro. Aí o rapaz olhou e o senhor de idade estava lendo a Bíblia. Aí o rapaz, no auge da sua ignorância, falou assim, mas como assim? O senhor está lendo a Bíblia, indo para a universidade, um homem, não sei o que, e começou a defender o ateísmo, e o senhor foi contra-argumentando, discutindo, tal. Até que chegou na parada do senhor. Quando ele desceu, ele falou assim, foi um prazer conhecer você, espero que você mude de ideia. E deu o cartão pro rapaz. Aí esse rapaz novo, que também virou alguém famoso depois, quando ele olhou, estava assim, Pasteur, prêmio Nobel de Biologia. Entendeu? Então, assim, ele estava querendo ensinar ciência para o prêmio Nobel. Entendeu? Porque ele estava lendo a Bíblia. Então, realmente, eu não consigo ver essa divergência. Muito pelo contrário, eu vejo uma convergência enorme. Certo. Então, o doutor André escreveu um livro, né? Eu, quando comecei a folhear o livro dele, eu já comecei assim, aquela musiquinha, né? Aquela música maravilhosa, na verdade, que diz o coração tranquilo, a espinha ereta, né? E aí lembrei de uma frase que é dita por uma pessoa comum aqui, a Vera Moreira, que é respira e não pira. Né? E aí o doutor André, nesse livro, que é muito interessante, o que ele faz? Ele diz
que a gente precisa cuidar do conjunto da obra, do corpo, da mente, do espírito, e ter atitude para que a nossa vida possa ser melhor. Ou seja, parar de reclamar, ficar no sofá, cuidar da vida e seguir em frente. Doutor André, será que o senhor poderia agora especificar um pouco mais sobre o seu livro? O que é cuidar do corpo, o que é cuidar da mente, como é cuidar do espírito, e junto com isso, o senhor também fala de prosperidade. Mas antes eu queria entender por que um médico, um ortopedista, fala da vida como um todo, né? Porque geralmente o que um médico faz, especialista como o senhor? Ele faz só da área dele, né? O que te levou a fazer um livro falando do todo do ser humano? É assim, Cris. Eu sou um leitor, entendeu? Assim, eu leio uma quantidade absurda de títulos e de livros, desde a bibliografia da Mônica Levinsky até livros técnicos. Assim, eu peguei esse hábito da minha mãe, que é uma leitora. Então, eu sempre tive um sonho de escrever um livro. O meu sonho de escrever um livro assim era escrever um romance, tipo uma história policial, uma história. Então, assim, era o meu sonho. Mas aí eu fui ficando mais velho, mais inteligente, eu fui vendo que eu não teria capacidade de escrever isso, não tenho essa imaginação para isso. Então, como eu tinha esse sonho de escrever um livro, eu falei assim, pô, eu precisava escrever um livro. Aí o que me levou a escrever um livro? Foi basicamente a quantidade de mensagens ruins com que nossas crianças, nossos adolescentes e o nosso povo recebe todo dia. Então, assim, o bonito é você ser bandido, o bonito é você não trabalhar, o bonito é você ganhar dinheiro de forma errada, é você não pagar imposto, é o jeitinho brasileiro. E essa informação que chegava para a juventude era algo que vinha me incomodando muito. Então eu falei assim, pô, eu vou escrever um livro para mostrar para as pessoas assim, tipo, eu venci, eu realmente meus pais saíram de uma condição totalmente diferente da do que eu tenho, e eu conto isso no livro. Minha mãe vivia no sertão do Nordeste, seco. E hoje eu tenho um padrão de vida enorme. Assim, o que me trouxe de lá para cá foi o estudo e vários outros fatores. Então, o que eu descrevo no livro são exemplos do que eu fiz para dar certo, de uma maneira em que todas as classes de pessoas consigam absorver esses conhecimentos e tentem se transformar para evoluir. Agora, quando você pensa em evoluir, não adianta você evoluir só em um ramo, porque os outros vão te deixar dependente e vão bloquear o seu crescimento. Então, se você falar assim, o que a gente estava conversando antes, eu fiz uma faculdade, eu fiz isso, eu sou super inteligente, tudo bem, mas você morreu com 30 anos de câncer de pulmão porque você fumava 5 maços por dia. Então, assim, você limitou a sua capacidade de evolução porque você não cuidou do seu corpo. Então, assim, a ideia de escrever o livro é ajudar o indivíduo a evoluir e a prosperar nos vários aspectos, mas que ele entenda que ele vai ter que agir em vários aspectos e várias fontes para que ele consiga evoluir. E a ideia maior que a gente tenta passar em termos de evolução não é só evoluir você como indivíduo, é você evoluir a sociedade. Então, eu gosto muito de uma analogia, assim, de um local totalmente escuro, como se fosse uma noite de breu, aí acende uma luz, aí acende outra, acende outra, acende outra. Então, quando você evolui como ser humano, você começa a iluminar as pessoas ao redor. Então, eu me tornei uma pessoa melhor, ótimo, automaticamente a sua esposa vai ser uma pessoa melhor, os seus filhos vão ser uma pessoa melhor. Então, essa é a verdadeira revolução. A verdadeira revolução, ela não acontece através de armas. Assim, as armas, você pode fazer uma revolução armada, mas ela vai ter um período curto de duração perto da história. E um dia ela vai se extinguir como qualquer ditadura, qualquer revolução armada. Agora, a evolução que vem através da iluminação pelo conhecimento, essa sim, ela vai se prosperar. E quanto mais você estuda e quanto mais você evolui, mais a questão da espiritualidade, da paz de espírito, da religiosidade, elas se tornam importantes. Então, eu nem sei se o que eu vou dizer aqui seria uma coisa que até soaria infantil, mas se a gente não pensar na espiritualidade ou na existência de Deus,
a coisa fica muito superficial. E muitos têm responsabilidades, você entendeu, Cris? Assim, eu morri, acabou, acabou. É muito fácil, né? Assim, então, assim, tem que ter um depois para que a coisa faça sentido. Tem que ter alguém para você prestar conta para que a coisa faça sentido. E no mesmo contexto que familiar... você não, desculpa, mas mesmo que você não preste essa conta, eu acredito que existe vida após a morte, enfim, Não, alguma eu tenho coisa eu certeza acredito que exista, absoluta. né? Mas o que eu penso é que é assim, então o que a gente veio fazer aqui? Exato. Né? As perguntas não têm resposta. Não é possível a gente ser feliz dentro do carro com criança pedindo comida na rua. Então, a gente tem que tomar uma atitude para quê? Para que o mundo seja melhor. Por quê? Exato. Porque aquilo não faz bem para a criança, né? Nem pensar, e também para mim, porque ninguém quer ver essas coisas. Né? Então, e dentro dessa sua... Desculpa, mas eu acho que é por importante. favor. Assim, dentro dessa sua linha de raciocínio, é o que eu digo. Eu falo assim, você não quer ler minha obra do ponto de vista da espiritualidade. Você quer ler ela como no começo dela, em que a gente fala de ciência e de darwinismo e de evolução. Perfeito. Se você for pensar dentro desse contexto também, o que é você, a matéria que é você, ela um dia vai ser digerida e vai ser transformada nas outras coisas. Exato. Então, assim, o seu vizinho, ele é você. O outro, ele é você, porque a gente se você for pensar só na matéria, ela vai se transformando, mas ela não deixa de ser você. Então, até nisso, quando você para ler a Bíblia, assim, em alguns pontos específicos, até nisso se você realmente lê com atenção, você vê, porque Jesus falou assim, eu não lembro da frase que ele falou, mas é assim, amai-vos ao próximo como a ti mesmo, porque é a Amai-vos ti uns aos mesmo. outros como a ti mesmo. Exatamente, porque é a ti mesmo, se você for pensar do Isso. ponto de vista de biofísica, é a ti mesmo, assim, o que é você vai ser ele, o que é ele vai ser ele em ponto de matéria. Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa visão, essa macrovisão de que nós somos a mesma coisa. Porque é essa coisa assim, né? Quando você está no templo, na igreja, no candomblé, na umbanda, seja o que for a sua religião. Quando você está lá em ligação com o sagrado, então você está ali rezando, orando, fazendo os seus trabalhos, seja o que for. E essa hora, você está inteiro, está ali. Mas quando você sai dali, você continua sendo aquela pessoa. Você não diz assim, bom, então é só aqui que eu tenho que ser bom e é só aqui Sim. que eu vou fazer. Não, quando você sai, é que realmente a sua missão começa. Então, todo esse alimento que você foi buscar com o sagrado, com o divino, é que você agora tem que colocar em prática. Foi isso que eu entendi um pouco do seu livro. Eu entendi. Não, e assim, você entendeu certo, e é exatamente isso, assim, você ser o santo dentro da igreja é fácil, né? O duro é você aplicar a santidade fora dela. E assim, e não é fácil você aplicar esses princípios. Assim, a gente, como ser humano, a gente é falível. Mas eu acho importante você ter a consciência do que tem que ser feito e do que é o certo e do que é o errado. E buscar fazer o certo. Muitas vezes você não vai conseguir, porque você é um ser humano, mas você tem que ter essa necessidade de fazer o certo, você tem que ter essa necessidade de fazer o bem. Tem uma frase do meu livro que mas não é nem voltado para a espiritualidade, é mais voltado para a questão de sociedade, mas em que eu falo que o certo é certo, o errado é errado. Então, assim, se você for discutir em algumas, por exemplo, assim, com alguns antropólogos ou algumas outras pessoas, eles vão falar assim, não, tudo bem, mas na sociedade indígena X, eles matam a criança ao nascer que tem alguma deficiência por causa de uma coisa, e isso é cultural deles, então o certo é relativo. Eu falo, não. Então, essa sociedade ela não tem conhecimento suficiente para entender que isso é errado, mas o certo é o certo e o errado é o errado. E essa questão do certo e do errado, eu acho que para a maioria dos seres humanos, ela já vem embutida dentro de você. Você sabe quando você está fazendo uma coisa certa e você sabe quando você está fazendo uma coisa errada. Então, eu acredito muito nessa consciência divina que habita cada um. Você tem aquela consciência, você sabe que aquele ato é certo ou que aquele ato é errado. E você, através do livre-arbítrio, você decide exercer o certo ou exercer o errado. Mas eu realmente acredito que a gente sabe o que é o certo ou o que é o errado. Outra coisa que eu achei super importante na sua fala é que quando a gente fala de espiritualidade, assim, particularmente, se você perguntar assim, André, o que você é? Eu sou católico. Mas eu
acredito na reencarnação. Você fala, pô, mas você é católico, acredita na reencarnação? Eu sou católico, acredito na reencarnação. E você se sente bem em que tempo? Não, eu me sinto bem na igreja. Mas você já foi em outros? Já. E você já rezou numa mesquita? Muitas vezes. E você já rezou numa igreja dos judeus? Me fugiu o nome. Na sinagoga? Na sinagoga, muitas outras vezes. E me sinto tão bem numa sinagoga quando eu me sinto bem dentro da igreja católica pela energia que rege o ambiente. Então, eu acho que o importante não é o ato que você pratica. O importante é a fé e a religiosidade em algo maior. Eu acho que todas as religiões, elas, de uma maneira ou de outra, claro, e que eu não seja mal interpretado por alguém que leve as minhas palavras no literal, mas, assim, todas as religiões elas foram criadas por pessoas. Apesar da Bíblia poder ter sido inspirada por Deus, mas elas foram criadas por pessoas. Então, provavelmente, todas as religiões elas devem ter falhas. Mas todas as religiões falam fé. do amor, né? Exato. Todas as religiões falam do amor, a fé, mas é assim, é a fé em você e a fé no ser humano, né? A fé em você, essa fé no ser humano. E a questão, que aí, voltando à nossa linha de raciocínio inicial, que dentro se você for pegar todas as religiões, assim, elas pregam que mais ou menos o que é certo é o certo. Isso. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que o certo é o certo, e eu passo para os meus filhos, pelo menos em termos de educação, o seguinte, eu falo, quando você for fazer uma coisa, você tem que ser responsabilizado por isso, pelo lado bom ou pelo lado ruim. Então, assim, a gente tem que ensinar para nossas crianças que as razões e os atos, eles têm consequências. Isso. E nós as palavras somos o fruto das nossas escolhas, né? Exatamente. Exatamente, as palavras também. E eu até, no capítulo de religiosidade, mas não é nem por uma questão de religiosidade, mas eu falo um pouquinho da parte da criação do universo, do Gênesis, por uma questão de beleza da narrativa. Mas se a gente for levar a narrativa ao pé da letra, Deus disse, está escrito assim, Deus disse, ou algo semelhante, faça-se a luz, e a luz foi feita. Não está escrito Deus estralou o dedo, Deus fez uma mágica, Deus explodiu o universo. Está escrito Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, a palavra ou o verbo, ele também tem consequências. Isso. Assim, você não pode ofender as pessoas premeditadamente. Às vezes, uma palavra, ou um olhar, ou uma expressão, causam um mal maior do que um ato físico, por exemplo. Então, o senhor, como médico, deve ter atendido muitas pessoas que chegam magoadas, né? Que às vezes, assim, a pessoa falou tal coisa. O senhor, eu queria muito te perguntar sobre isso quando eu fiquei pensando nessa entrevista, né? O senhor é um médico que é um ortopedista, que é especialista na coluna, né? Então, a coluna, ela exige do corpo que o corpo fique sempre ereto, que a gente respire, e, portanto, né, não estou aqui discutindo medicina, quem sou eu para isso? Mas se você não está com a coluna ereta, se você não está andando direitinho, sentando direitinho, você vai ter dor, né? Sim, uma dor na lombar, claro. ou uma dor aqui. A sua postura, ela tem que ser uma postura boa, para que exatamente você não tenha dor física, né, assim, na consequência da má postura. Eu fiquei pensando assim, será que o doutor André pensou num livro sobre o ser humano, pensando na coluna? Sabe? Não. E assim, que a gente teria que ter essa coluna, né? Não, eu entendi. Eu viajei, né, doutora André? Viajei. Assim, agora que a gente vai escrevendo e depois as pessoas vão lendo, e assim, mas não. Assim, o livro é muito mais o André pessoa do que o André médico. Uhum. Apesar de que muitas das narrativas que tem ali, elas dizem respeito à minha vida profissional, porque eu trabalho muito, eu tenho outras empresas, eu gosto, assim, o meu dia tem 60 horas, mas ali é muito mais a pessoa do que o médico, ali é muito mais o pai do que o médico, ali é muito mais o marido do que o médico. Uhum. Então, assim, ali, esse livro, ele até foi um conflito de interesses muito grande quando foi lançado, e falar assim, nossa, eu vou assim, como será que os meus pacientes vão me ver depois de uma exposição tão grande de quem sou eu? Porque, assim, às vezes,
o paciente vai lá, pô, eu trabalho no hospital de renome mundial, eu já operei presidentes, sheiks, esportistas de renome, assim, então, assim, eu até fico curioso saber assim, será que ele, quando ele lê, ele vai achar que eu sou eu? Porque o livro sou eu, André. Eu, médico, é outra coisa. Às vezes você olha o médico, você olha o profissional como uma entidade à parte da pessoa. Entendeu? Então, o livro sou eu, assim, eu tenho fé mesmo, eu rezo todos os dias. As pessoas acham engraçado que outro dia, assim, eu estava assim, falando um negócio baixo durante uma cirurgia, o meu residente, meu aluno, falou assim, que foi, professor, achando que eu estava pedindo um instrumento ou alguma... Que foi, professor? Aí eu não respondi, continuei falando baixo, aí ele perguntou de novo, aí eu não respondi, aí ele perguntou a terceira vez, aí eu já tinha acabado de orar, eu falei assim, fulano, eu estava rezando. E nesse exemplo específico que eu estou te dando, aí o meu aluno falou assim, professor, o senhor estava rezando? Eu falei, estava, porque quando está muito difícil, às vezes eu falo, pô, Deus me ajuda, pô, não estou conseguindo, me ajuda. Aí ele fala, o que acontece? Eu falei, dá certo sempre. Aí o que acontece? O seu anjinho está ali firme, né, doutor? Agora existem, por exemplo, assim, se você for pegar do lado mais racional, às vezes alguém pode falar assim, não, sabe o que acontece? Que era uma situação difícil, e quando você fez uma oração no seu cérebro, você tirou o máximo da sua capacidade mental e aumentou sua concentração ao ponto de que você conseguiu executar aquela ação. Tudo bem, é uma maneira de pensar, eu não discordo. Para mim, Deus deu um empurrão, falou, tá bom, vai, você está me pedindo, vai embora. Então, assim, vou te ajudar, exatamente. Então, assim, eu acho que assim, a religiosidade como um todo e a espiritualidade, e como você colocou uma palavra assim, muito, muito, muito forte, o amor, ele tem que ser pregado, porque as duas maiores forças que movem o ser humano, ou é o amor ou é o ódio. Assim, o amor ou o ódio são as forças mais fortes que movem o ser humano. Aí vale você escolher por qual lado você vai lutar. Mas o amor é o caminho, né? Não tem jeito. Com o ódio não te leva a nada, né? Eu penso assim, quando uma pessoa tem ódio de alguém, tem raiva de alguém, o problema não é de quem ela tem raiva. O problema é dela. Porque a pessoa não está nem aí, né? Então, o outro não está nem aí. Quem tem ódio, raiva, ele nutre aquilo com ele mesmo. Agora, quando você ama, a pessoa ama e caminha, né? Agora, nesse livro também, doutor André, o senhor fala muito sobre a atitude, né? A pessoa, ela precisa ter atitude, ela precisa ser o que se chama hoje em dia proativa, né? Ela tem que tomar iniciativa, ela tem que fazer, que é aquela história, você fala, eu queria fazer exercício, mas hoje eu não vou, hoje está chovendo, amanhã tem sol, depois... Não, é como me disse o médico, você olha para o tênis, sai da cama, bota o tênis e vai. Levanta e vai. Por quê? Porque isso vai te fazer... é uma delícia fazer exercício. Eu confesso para o senhor que eu não acho, mas eu vou. Não tem como ser. Eu vou também. Porque, e quando acaba, é uma delícia. Né? Não só porque Exatamente. acabou, mas porque o teu corpo te diz, obrigado, você respirou, você fez. Não, e ele libera endorfina, serotonina, que são hormônios relacionados à sensação de prazer e bem-estar. E você ainda tem aquela sensação de prazer de falar assim, eu venci a mim mesmo, né? Assim, eu não queria ir, eu levantei e eu fui. É como fazer regime, né? A gente fala, eu vou resistir a esse doce. Quando você diz, nossa, fui dormir, que bom, não comi o doce, né? Exatamente. Não, sim, e tem até um influencer famoso que ele ainda faz uma brincadeira que ele fala assim, você fala para você mesmo, eu não vou comer uma bolacha, aí você come uma bolacha. Pô, meu, se você perdeu da bolacha, você vai ganhar de quem? E assim, é uma brincadeira super assim. Eu gosto muito de um exemplo que é assim, outro dia uma pessoa falou assim, nossa, doutor André, meu sonho era fazer mergulho. Eu falei, tá, mas por que você não faz? Você já foi numa escola de mergulho antes? Ele falou, não, por quê? Eu falei, não, porque se você tivesse ido numa escola de mergulho e parado no balcão e perguntado para o balconista como eu faço, ele ia fazer sua inscrição, fazer sua matrícula, ia te dar uma apostila super simples, você ia estudar ela durante a semana. No sábado, você ia ter aula das 8 ao meio-dia, ia almoçar na escola, aí ia ter aula das 2 às 4 da tarde, às 4 da tarde você ia fazer uma provinha de 1 hora de duração. No domingo, você ia ficar 2 horas fazendo exercício na piscina. Na semana seguinte, você ia estar mergulhando. Então, o seu sonho era fazer mergulho e ele ia te custar 2 finais de semana da sua vida. E você não mergulha e não realiza seu sonho porque você não teve a iniciativa de ir lá e perguntar assim, como é que eu faço?
Então, assim, não, eu acho que isso é uma coisa assim, eu tenho meus alunos anualmente, meus alunos trocam da a médica, e olha que meus alunos já são pessoas assim, muitas vezes diferenciadas intelectualmente falando. Parece que cada geração ela vem mais preguiçosa, com menos proatividade, com mais direitos e menos deveres e obrigações. Eu não sei se isso daí a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com esse sentimento, e todo mundo que envelhece fica com esse sentimento em relação às gerações que vêm depois, mas assim, eu sinto isso assim de uma maneira exponencial, que as pessoas não têm a vontade nem o ânimo de fazer as coisas. Não adianta, assim, se você não fizer, a coisa não vai evoluir, não vai se fazer sozinha. Ninguém fará Agora, por quando você, né? ninguém fará por você, exatamente. Agora, quando você faz a transformação é gigantesca. Então, eu dou um exemplo aqui, assim, eu gosto do exemplo assim, olha, a menina ela é caixa de supermercado. Tem, sei lá, segundo grau completo, ela é caixa de supermercado. Tudo bem. Se ela for à noite, fizer um curso de computação e aprender planilha Excel e não sei o quê, não sei o quê, estou dando um exemplo. Na próxima promoção, ela de caixa ela já vai virar gerente. Se ela fizer um curso de inglês e fizer não sei o que, e fizer não sei o que à noite, então assim, cada ato que você tem de esforço que gere um conhecimento, o degrau que você sobe é muito grande. E é isso que o Então, senhor assim, fala no seu livro, que, por exemplo, quando essa caixa de supermercado, então ela decide que ela vai fazer um curso e que esse curso pode levá-la à gerência ou pelo menos a ser chefe dos caixas, enfim, ela pode ter ali uma um diferenciação, ganho inclusive salarial, um ganho salarial, uma dentro diferenciação assim, do trabalho basicamente dela, salarial, exatamente. né? Então, aí o senhor diz assim, a família toda precisa cooperar. Então, assim, Claro. ela é mãe, ou ela é filha, ou ela é irmã. Então, diz: olha, eu vou chegar mais tarde hoje, você segura a onda, você lava a louça da cozinha para mim durante esse tempo, depois do sábado e domingo eu te ajudo. É isso que o senhor fala? A família É ajuda assim, é nesse exatamente setor assim, da prosperidade que a pessoa quer seguir, é isso? exatamente. A, isso daí até no meu livro eu falo isso daí várias vezes, assim, até como homenagem à minha mulher, que assim, jamais eu chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse a mulher que eu tenho ou a família que eu tenho, indefinidamente. E hoje eu apoio ela em muitas coisas para que ela realize os projetos dela. Ela vai ganhar até um prêmio aí de mulher de destaque do ano agora no Rio de Janeiro, em março. Você aí que vem a questão e o conceito e a importância da família. Quando você realmente precisar, é a família que vai estar lá. Eu vejo isso todo dia. Eu não vejo um paciente morrendo que quem está lá é o amigo, é o colega do clube do futebol, é a mulher do salão de cabeleireiro. Não, quem está lá é o pai, a mãe, o irmão, o filho. Então, assim, quando você realmente precisa, é sua família que tem que estar lá. Então, assim, a família ela tem que ser cultivada para, assim, de todas as maneiras ela tem que ser protegida porque você vai precisar dela e é ela que vai estar lá. Quando a gente fala de família, assim, eu não estou dizendo assim, claro que no meu livro eu uso o conceito de família que eu tive, entendeu? Assim, mas assim, existem vários modelos de família, mas a razão da família existir é uma união de adultos que não vai se desmanchar e que está ali para proteger os mais fracos e os menores e trazer evolução e o que seja que essas crianças ou essas pessoas aí precisarem. Então, é exatamente isso que você está falando. Você precisa do apoio do seu familiar. Se a gente for levar dentro desse contexto, só fazendo um parênteses, em relação à questão atrás, se a gente for pensar, o meu avô, ele fez um sacrifício, ele morava no sertão, ele fez um sacrifício enorme para minha mãe estudar. Minha mãe virou médica, fez um sacrifício enorme para eu ser leitor e para eu desenvolver outras habilidades. Hoje eu tenho um império. Então, assim, as mudanças pequenas, talvez elas não sejam perceptíveis para você, mas sem dúvida nenhuma que elas vão ser escalonadas para o seu DNA. Então, a caixa de supermercado que estudou à noite, fez 2 cursos e virou gerente daquele supermercado e o salário dela foi multiplicado por 1,5 vezes, ela tirou o filho dela do colégio público e colocou num colégio particular. E o estudo daquele menino, em vez dele ser um caixa de supermercado, ele virou um advogado. E ele ser um advogado transformou a linhagem daquela família para sempre.
Então, quando você adquire conhecimento e você anda um degrau, talvez você não veja o quanto isso vai ser escalonado lá na frente, mas com certeza isso vai ser exponencialmente escalonado no seu DNA daqui a 2, 3, 4, 5 gerações. Então, assim, é importante essa questão da evolução, da família e do estudo. Eu costumo falar, assim, Cris, eu não sei, você é casada, Cris? Não, não sou. Assim, eu costumo falar assim, que o casamento, ele é uma opção de vida. Uhum. É uma opção de como você quer ver. Se não existe casamento que a pessoa vai ser cega de paixão, louco, que nem do adolescente de 15 anos pro resto da vida. Não vai ser. Não. Assim, Uhum. então, assim, a questão é, você quer ter esse estilo de vida? Quero. Tá bom, então vamos lutar por ele até o final. Uhum. Entendeu? Assim, então, assim, é isso que eu acho que é o bonito da família. É você se doar para aquela pessoa, mesmo que aquilo não seja o que você queira, para manter aquela unidade familiar e a coisa prosperar para frente. Tem aquela história super legal, que eu não sei se você já ouviu falar dos senhorizinhos que eram casados há não sei quantos anos, eu não sei se você conhece a Não história. sei, não sei. Então, diz que era um casalzinho de senhor bem de idade, que era, a repórter foi fazer uma entrevista por como é que eles tinham, sei lá, 100, não sei quantos anos de casado. Aí ela perguntou para o senhorzinho, falou assim, por que vou... Dá um exemplo de por que o seu casamento durou tanto, né? Aí ele falou assim, eu vou te dar um exemplo. A parte do pão que eu mais gosto é a pontinha do pão, é a parte do pão que eu mais gosto. Desde que eu casei com ela, eu corto a pontinha do pão, passo manteiga e dou para ela. Aí a senhorinha riu. Aí a repórter falou assim, mas por que a senhora está rindo? Aí ela falou assim, porque eu odeio a ponta do pão. Eu como porque ele me dava, entendeu? Eu não sabia que ele não gostava, mas ele me dava. Então, assim, eu acho que esse é o intuito de família. E isso é uma coisa que eu acho que falta muito nessas gerações novas, assim. Uhum. É muito egoísmo, entendeu? É só eu. A Uhum. vida não é só eu, entendeu? É. Assim, a gente tem que Mas aprender a doar um pouco. Mas, doutor André, todas essas nossas atitudes, a atitude do curso, a atitude de viver bem com a sua família. Eu tenho uma amiga que é espírita e ela diz: ninguém veio o endereço errado. A família é o endereço que você tinha que vir. Né? Essa é a família que você escolheu e tal, que tem tudo a ver com a reencarnação. Mas, Sim, enfim, e aí, tudo isso, na verdade, ela tem sentido e ela vai à medida que você vai tomando as atitudes, né? Não é claro. como aquela piadinha que tem que a pessoa ia na igreja e dizia: Deus, me ajude a ganhar na loteria. Deus, um dia Deus disse para ele: compre o bilhete. Né? Então, a Exatamente. sua parte você precisa fazer. Então, é a mesma história de você ficar sentado, comendo, vendo TV ou assistindo série, enfim, no computador, e você diz: olha, eu quero emagrecer, o universo vai fazer com que eu emagreça. Não, não. Você só Não vai vai. emagrecer se você fizer dieta, se você for fazer exercício, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que é importante quando a gente fala da nossa atitude em relação também à nossa espiritualidade. Então, o senhor está ali fazendo a cirurgia e naquela hora disse: meu Deus, eu preciso de uma ajuda, não é só o que eu estudei não vai dar. Eu preciso que alguém aqui me ajude. Mas se o senhor não Sim, tivesse estudado, se o senhor não tivesse ali fazendo a claro. cirurgia, Eu não poderia ser esse instrumento. o paciente não ia ser um milagre de falar: olha, eu vou lá no doutor André, vou ficar olhando para ele e vou sarar. Não, Sim, né? não. Então, é isso que eu acho que é muito importante, olhando no seu livro, que o senhor faz o conjunto da obra, que eu chamo. Que o senhor diz: olha, você cuida do físico, você cuida da mente, você cuida do espírito. E cuidando disso, você cuida de você mesmo, está cuidando dos outros, e com isso você está ajudando a tornar o mundo melhor. Exato. E assim, o intuito da obra nossa, você descreveu a obra melhor do que eu seria capaz de descrever. Mas assim, Ah, putz, foi fantástico, agradeço.
Ainda bem que vai ficar gravado para eu poder assistir de novo, eu vou rabiscar. É assim, é ensinar as pessoas, às vezes, o básico, que talvez essa pessoa não tenha sido ensinada. Então, assim, você fala, pô, André, mas você tem essa visão de família e de proteção do lar, etc, etc e tal, e aquela coisa de falar assim, eu morreria pela minha mulher, numa situação de violência, porque ela é minha mulher. Mas, assim, eu cresci com a minha mãe falando assim, filho, o dia que você casar, sua família é sua mulher e seus filhos. Eu e seu pai, sua irmã, nós vamos ser seus parentes. A sua família é a sua mulher e seus filhos. Então, eu fui ensinado isso. Dentro desse contexto, o livro, nesses vários aspectos, eu estou dando esse ensinamento que serviu para mim, para que as pessoas usem ele, para que a pessoa leia e fale assim, pô, como você mesmo colocou, Cris, o universo não vai fazer eu emagrecer, eu preciso perder peso. Pô, aqui tem uma dica, ó, tem como eu montar meu prato, tem como eu balancear minha dieta, aqui tem como a importância do exercício. Pô, eu vou me basear nisso de uma maneira superficial para eu começar a dar um start, para começar a fazer um regime. Então, assim, a gente está dando... de caminho, faz como o senhor fez na cirurgia. Olha, eu estou fazendo tudo isso, Deus, me dá aqui uma força, me ajuda a emagrecer mais rápido, sei lá. Exato. Né? Mas assim, mas você tem que tomar atitude, né? Senão, como é que faz? Sim. Não é? Sim, e as leis, as leis cósmicas, elas foram criadas, não tem como ser modificada, né? Às vezes, assim, imagino eu que Deus não pode mudar a regra do jogo a qualquer hora, senão o jogo não funciona. Então, assim, as regras, elas foram criadas. Né? Tudo que você faz, um dia volta para você. Então, se você... O senhor sabe disso, né? Falando assim, fisicamente, claramente, todo mundo sabe disso. Não é aos 80 anos, nunca é tarde, mas não é aos 80 anos que você vai querer consertar, por exemplo, a sua coluna fazendo exercício físico. Você tem que começar mais cedo. Certeza. Né? Para que assim, aos 80 ela esteja fortalecida, embora você continue caminhando, fazendo as coisas, mas assim, não é lá, você não vai esperar chegar o problema para fazer, você vai fazer antes, não é? Até o Padre Juarez é muito engraçado, o senhor conhece o Padre Juarez, né? O Padre Juarez de Castro, ele é muito engraçado. Então, ele disse assim, às vezes a pessoa chega e diz, ai, padre, eu decidi que não vou batizar os meus filhos, que eu vou esperar eles crescerem, para daí eles escolherem a religião. Ele pergunta, e na escola, você vai colocar agora ou você vai esperar ele crescer para ver se ele quer estudar ou não? Exato. Né? Então, se a criança ela vai desde o início pensando, ela pode até crescer e dizer, olha, não é isso que eu quero para mim, não é esse tipo de religião, não é essa espiritualidade, mas você naquele momento dá o que você tem, né? Por quê? Porque é o momento dela receber e depois ela vai fazer as escolhas dela. Mas se a gente deixar para fazer as escolhas sempre depois, a gente vai rolando com a barriga, né? O tempo inteiro. Exato. Não, o tempo inteiro e não sai. E esse exemplo que você usou, que eu achei muito importante, quando eu tiver 80 anos eu vou fazer exercício. Aí eu lembrei de uma coisa da parte médica que eu até preparei para uma aula que eu fui convidado a dar recentemente, mas é um fato super interessante. Que se você for pegar a expectativa de vida, ela aumentou 39 anos ela aumentou 39 anos de 1920 para cá. Então, assim, 1920 era a época que os meus avós eram moços. Certo. Então, é bem recente. De 1920 para cá, a expectativa de vida ela aumentou 39 anos. Então, hoje a mulher vive no Brasil, em média, 80 anos. Em 1920, ela vivia, em média, 41. Então, isso daí já é assustador. Onde eu quero chegar? Se a expectativa de vida hoje da mulher é 80 anos, e a gente tem muitas que morrem de acidente de carro, acidente automobilístico, de câncer, ao nascimento do filho, de inúmeras outras causas antes dos 80 anos, muitas estão vivendo mais do que 80 anos para que a média seja 80 anos. Então, as gerações hoje vivem 100, 102, 103, 104 anos. É frequente você ver pessoas dessa idade. Então, o ser humano ele também tem que ter essa noção da longevidade que as gerações novas vão chegar. Inclusive, para a gente começar, não foi abordado no meu livro por falta de página, mas para a gente por falta de... Senão ia ficar uma coisa muito simples, mas para
a gente começar a repensar a educação, o estudo, os tempos da vida. Assim, hoje você pega, assim, em 1920, com 20 anos, você era um adulto. Hoje eu olho um rapaz de 20 anos, para mim ele é uma criança. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, a gente está mudando a questão do tempo, a gente está mudando a questão da longevidade. Dentro disso, é um motivo a mais para você se preocupar em cuidar do templo físico. Uhum. Porque senão, eu falo isso, quando alguém me pergunta, André, por que você foi fazer coluna? Eu falo, porque tem os aleijados, paraplégicos, tetraplégicos, tal. E o meu maior medo era que meu corpo virasse uma prisão. Então, eu fui estudar para que o corpo não vire uma prisão. Resumidamente, assim, de uma forma bem simples, é isso. A medicina vai fazer você viver 90 anos, eu falo para os meus pacientes, dentro desse corpo aí. Não vai trocar de corpo. O corpo é esse aí. Se você vai viver num corpo super jovem, saudável, numa mente sã, se divertindo, viajando, passeando, gastando seu dinheiro, é uma opção sua. Se você vai viver trancado num quarto, vivendo da aposentadoria do INSS e sem conseguir sair para dar 10 passos porque você está péssimo de saúde, a escolha também foi sua, mas como você colocou de maneira brilhante, você tomou essa decisão lá atrás. Não foi agora. Então, sim, a proatividade é importante. Sim, ainda dá tempo de você mudar e se reinventar. E sim, você vai ter que tirar sua bunda do sofá e fazer por você mesmo, porque ninguém vai fazer por você. Agora, o livro tenta dar ferramentas ou direções que te auxiliem a fazer isso. E ele foi cuidadosamente pensado para não ofender ninguém e para tentar atingir todas as classes sociais. Então, os ensinamentos que são dados nele vão ajudar um executivo de alta performance, como vão ajudar um semi-analfabeto que precisa terminar o ensino médio. De maneiras diferentes, com complexidades diferentes, mas são conhecimentos que podem ser absorvidos por diferentes classes intelectuais, por assim dizer. E porque ele tem uma linguagem bem acessível, né? O seu livro é muito bom mesmo, né? Ele tem uma linguagem fácil, gostosa de ler, né? Nós somos o conjunto da obra. Eu já repeti isso aqui várias vezes, mas é assim, a gente não é só espírito, nem só físico, nem só mente. A gente não vive sozinho, não vive numa redoma. Então, por isso, nós precisamos cuidar. É como o senhor disse, o que adianta eu viver 100 anos e ficar preso numa cama? Né? Então, sim, exatamente. Olha, Deus quis isso para mim. Não, pode até acontecer, claro, que tem pessoas que fizeram de tudo e depois tiveram doença, a gente não tem como explicar isso. Mas se eu hoje sei que eu posso fazer exercício, que eu posso ler um livro, que eu posso rezar todo dia, que eu posso meditar 5, 10 minutos por dia, que isso vai me ajudar, por que não começar agora, hoje? Né? Hoje, deixar para amanhã, a questão é hoje. Deixar para o ano que vem e depois eu faço, depois... É como quando a pessoa diz assim, eu queria tanto ser feliz, mas eu vou ser feliz depois que eu ganhar na Mega Sena, depois que os meus filhos se formarem, depois... Não, você pode ser feliz hoje. Olha o que tem ao seu redor e veja o que você pode fazer. Né? Agradeça. E a questão, sim, né? agradeça. Seja grato aos seus antepassados. Você é fruto de tudo o que eles fizeram por você. Fizeram errado. Não, eles fizeram o que poderiam ter sido feito. Então, agora, cabe a você continuar, como disse muito bem o senhor, é você que pode ir mudando esse DNA. Mas você precisa... Você que pode ir mudando essa sua cadeira, exatamente. Agora, uma coisa que eu acho, um conceito que eu acho muito importante quando você fala de gratidão e de espiritualidade e gratidão, eu gosto, é um assunto que me fascina assim, em vários aspectos, que eu gosto de ler e de estudar. Mas a questão é o seguinte, você já é um milagre. Eu não acredito em milagres. Amigo, você já é um milagre. Vamos levar para o lado científico. Teve o Big Bang, explodiu, foi indo, juntando pó, formando os planetas, as estrelas, a constelação, não sei o que, aí surgiu a primeira célula no oceano, ela veio evoluindo, aí formou o homem, aconteceu 1 milhão de coisas até estar você. Se uma bala tivesse desviado 1 centímetro na Segunda Guerra Mundial, você não ia estar aqui. Então, assim, o meio ambiente ele veio selecionando os mais aptos.
Então, você está aqui já é um milagre. E você já é a seleção natural da seleção natural da seleção natural. Você é capaz de fazer o que você quiser. Assim, todo ser humano hoje, você é capaz do extraordinário, mas você tem que crer nele e fazer por merecer. Você tem que crer assim, em você mesmo, né? E fazer por exatamente, merecer. e você tem que fazer merecer. Exato, você tem que crer nele, você tem que fazer merecer. Você tem que, eu falo sempre isso, eu falo para meus filhos. Tudo na vida tem um preço. Uhum. Você está disposto a pagar o preço pelo que você quer? Porque um preço ele tem. Uhum. Assim, eu estou disposto a pagar. Se você estiver disposto a pagar, você vai receber. Assim, não existe esforço que não é recompensado e não existe meta que não pode ser atingida. Se você colocar aquela meta e você realmente colocar aquilo, e é a questão do verbo, sabe? Que é a questão do verbo. Você fala assim, eu vou fazer. E você se determinar a fazer e falar assim, eu vou fazer, você vai fazer. Quantos relatos e histórias que a gente tem de ex-alcoólatra, ex-tabagistas, ex-dependente químico, que o cara falou assim, a partir de hoje eu não fumo mais. Não fumo mais. Eu conheço várias pessoas. Uhum. Eu conheço várias pessoas. Por quê? Porque ele verbalizou, ele colocou, tá feito. Uhum. Da mesma maneira, tem que ser a sua fé no seu futuro e no seu destino. Se você falar assim, eu vou ser um milionário, você vai ser. Uhum. O livro vai te ajudar. Eu quero viver em paz. Não ligo se for com muito ou se for com pouco. O livro vai te dar caminhos de você buscar a sua espiritualidade, de você buscar o amor familiar, de você vai ter isso. Você tem isso. Mas você tem que querer e você tem que exercer. No começo de cada capítulo, O senhor tem um livro aí, doutor André, para poder mostrar para a gente, por favor? Tenho. O livro aqui, assim, a capa ela foi toda pensada em cada detalhe, então o pessoal depois vai entender, mas, por exemplo, assim, inclusive na capa você tem a contemplação do divino e você tem a relação da ampulheta com o tempo. É muito bonita essa capa, né? Só me fala, por favor, só coloca de novo só para a gente deixar bem, como vencer na vida sendo apenas você. É bonito. Exatamente. Né? Você já é o sucesso, né? Você já, exatamente, mas assim, esse é o conceito, assim, às vezes, por exemplo, outro dia veio uma moça aqui em casa, uma comadre nossa, aí minha filha fez um comentário, ela falou assim, nossa, como sua filha é inteligente, eu falei, não é. Ela é totalmente normal. Ela é mal educada quando ela quer, ela é mimada quando ela quer, ela só estuda quando a mãe briga, ela é uma criança totalmente normal, ela não tem nada de extraordinário, porque o bom é você ser normal. Se você é você e você é normal, você já tem todas as ferramentas, você não precisa de um algo a mais. Você precisa só ser você. No começo de cada capítulo, eu coloco uma frase no começo de cada capítulo, ele começa com uma frase para reflexão, de pensadores que eu gosto. Assim. A única frase que é minha é a que começa o primeiro capítulo, que é assim, a educação é o caminho para a liberdade e felicidade. Não importa o quanto o mundo te puxe para baixo. Ser feliz é um direito seu. Isso. Então, isso vai exatamente de encontro ao raciocínio que você estava fazendo, Cris. Você tem o direito de ser feliz. É um direito seu, corra atrás dele. Entendeu? Assim, você tem que ser feliz, você tem que ter prazer, você não tem que ser massacrado, nem humilhado, nem espezinhado por ninguém. Agora sim, o mundo é um lugar cruel e que vai te puxar para baixo. Então, como em muitas coisas na vida civil da gente, você tem que lutar, às vezes, para exercer um direito seu. Eu quero ter o direito à liberdade de expressão. Pô, custou super caro. Assim, eu quero ter o direito ao voto. Pô, custou super caro. Então, tenha liberdade de expressão, diga o que quiser, sem ofender ninguém. É isso que você tem que entender. Exatamente. Assim, quando eu digo liberdade de expressão e de pensamento, é exatamente o que você falou. Agora, e se eu falar alguma coisa absurda que ofenda alguém? Aí, amigo, você vai pagar nos termos da lei. E você peça Por isso desculpas. Que você tem... Primeiro você peça desculpas, depois você vai ser julgado na lei. Não, sim, mas assim, exatamente assim, eu posso falar o que eu quiser? Pode, mas se você ofender alguém, existe injúria, difamação, calúnia. Entendeu? Assim, então, assim, a gente tem que entender essa relação. Entendeu? Assim, agora... de uma maneira mais superficial, talvez, essas questões de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, direito à propriedade privada, direito à autodefesa, essas cláusulas pétreas da Constituição brasileira,
eu acho que elas foram dadas ao homem por Deus. Então, assim, é um direito sagrado seu, poder se expressar. Se você falar alguma coisa que não indevida, você vai pagar, mas o direito de se expressar é sagrado. O direito à propriedade é sagrado. O direito de pensar sem ser influenciado de maneira negativa é sagrado. A liberdade, ela é sagrada. O direito de ir e vir, ele é sagrado. Você ter o direito de defender a sua própria vida, ele é sagrado. Entendeu? Assim, eu acho que são questões assim que a gente, como sociedade, tem que brigar por elas. Assim, realmente, eu acho que a gente, como sociedade... tem que conversar ou a gente tem que reformular a Constituição. Mas ela tem que ser feita de uma forma democrática, onde as pessoas possam se expressar, onde as pessoas possam votar, né? Então, cada um tem a sua opinião, é uma discussão civilizada e podemos chegar a uma mudança. Certo? Mas aí a gente chega... Aí, Cris, olha como você tem razão nisso que você está colocando. Aí, porque às vezes a nossa audiência não tem essa visão política e às vezes talvez não alcance o que a gente está querendo dizer. Mas, assim, para você mudar a Constituição, você vai ter que ter, sei lá, não sei quantos deputados federais têm que votar 2 vezes. Entrar num consenso e votar 2 vezes. Aí vai para o Senado tem que entrar num consenso e votar 2 vezes. Se mudar uma linha, tem que voltar para a Câmara para ser votado 2 vezes, para voltar para o Senado e depois o presidente da República tem que sancionar. Então, é extremamente difícil você mudar a Constituição, porque a Constituição, entre aspas, é o consenso que a gente tem que respeitar. Então, assim, isso que as pessoas têm que entender, o nosso consenso é a nossa Constituição. A gente tem que respeitar a nossa Constituição. E se a gente quiser mudar ela, tem como mudar? Tem. Mas não é uma coisa simples. Eu não posso ir, o André, e falar, vamos mudar. Não pode. Isso, tem que passar pela Câmara 2 vezes, tem que passar pelo Senado 2 vezes. A gente tem, assim, o vereador, o deputado, o prefeito, eles são eleitos por voto direto e representativo. Então, tem o representante dos médicos. Porque a gente vive em sociedade. Amanhã eu digo assim, bom, eu quero que o sol nasce às 7 da manhã. Outra pessoa diz, não, mas eu começo a trabalhar às 5, o sol tem que nascer às 4. Quer dizer, não pode ter uma discussão, você não pode falar, não, eu quero assim e assim será. Não, exatamente. É o que a maioria pensa. Por isso que teve a Constituinte, tantos anos, tanta discussão, tantos grupos. A gente tem que respeitar as coisas. Né? E aí, você quer mudar... E ela tem os mecanismos... Exato. Tem o direito, e tem os mecanismos para que ela seja mudada. Mas não é simples, não é você querer. Assim, o mecanismo de mudança ele é complexo. Agora, o que eu fico um pouco preocupado na nossa sociedade hoje é a gente não ter a liberdade de discutir. E a gente está perdendo a capacidade de respeitar o contraditório. Isso é uma coisa que tem me preocupado absurdamente. Então, porque quando a gente não respeita o contraditório também, a gente não aprende nada. Porque se eu só falo com a minha bolha, eu só reforço a minha bolha. Então, pelo menos ouvir o outro civilizadamente faz parte, né? Eu sei que às vezes a gente começa a ouvir, a gente fala, ai, meu Deus, mas ouça. Quem sabe você tira alguma coisa dali e pode ajudar. E não tem aquela frase famosa que é assim, eu posso não concordar com uma palavra do que você fala, mas morreria pelo seu direito de dizê-la. Falar, é isso. Exatamente, eu acho que assim, a questão do capítulo de sociedade, eu dou vários subsídios para que as pessoas entendam qual é o meu conceito de sociedade, mas ele vai bem dentro disso que a gente está falando, que nada mais é do que respeitar o próximo, né? Isso. Assim, o seu direito acaba ali onde termina o do outro ali. Assim, às vezes é difícil de você entender, mas é só isso. Assim, e outra coisa, não existe uma verdade absoluta. Assim, se existisse uma verdade absoluta, assim, quem acha que existe uma verdade absoluta é um ignorante. Estava tendo essa discussão de vacina aí, tal, não sei o quê, aí eu não sou infectologista, mas eu entendo uma discussão, eu falei assim, gente, existe uma coisa que chama... Quando você faz um conselho médico para discutir, às vezes você tem um caso que você junta um conjunto de médicos para discutir. Gente, você junta um conjunto de médicos para discutir é porque eles não convergem. Porque se eles pensassem igual, não precisaria de uma junta médica, por exemplo, para discutir um assunto. Então, assim, mesmo dentro da medicina, existe divergência. Se você for pegar
a ciência mais exata que tem, que é a matemática, existe divergência entre os pensadores da matemática. Então, assim, aprender a respeitar o contraditório, aprender a respeitar o diferente, eu acho que talvez seja um dos maiores pilares da espiritualidade, que é aquela questão que você fez tão bem aqui, eu já ficava ouvindo, você respira e fala assim, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está falando isso, mas você respeita o direito dela dizer. Então, eu acho que a espiritualidade, ela também passa por isso, ela também passa pelo respeitar o outro, respeitar o direito do outro, ser assim. E falando de vacina, né, respeitar o direito do outro, doutor André, pelo amor de Deus, todo mundo precisa tomar essa vacina, né? Porque enquanto todo mundo não toma essa vacina, a gente não sai desse nheque que nós estamos, assim, né? Porque aí é uma questão de respeito. Assim, ele não tomou a vacina, o outro não tomou, pronto, esse bendito vírus não vai embora, né? Sim, isso também é amor a mim e amor ao próximo, né? Isso daí também é amor ao próximo, concordo plenamente com você, acho que a gente não tem como fugir disso, mas eu acho que, assim, para isso que tem o Ministério da Saúde, para isso que tem a Organização Mundial da Saúde. Certo, concordo. Então, assim, se alguém perguntar, doutor Anel, você acha que, às vezes, muitos familiares ou parentes, as pessoas falam assim, doutor Anel, você acha que eu tenho que tomar vacina? Eu falo assim, não posso responder isso, assim, o que o departamento governamental diz? Que tem que tomar 2 doses e depois tem que fazer a 3ª dose de reforço. Então, é isso que a gente tem que respeitar. Isso, você faça, né? Por quê? Porque você está respeitando você e respeitando os outros, né? A gente viu agora esses hospitais lotados, né? Os senhores, claro, sabem mais do que eu. A maioria que não tomou a vacina é que está num estado ruim, né? Essa questão assim do que você está me dizendo, assim, é a percepção que eu tenho, é o sentimento que eu tenho. Assim, eu tenho essa sensação. Eu não posso te dizer, porque aí você está entrando a gente está entrando numa área que é ciência pura, né? Certo. Eu não posso te dizer exatamente, aferir que isso é verdade, porque para isso tem os estudos científicos que seguem metodologias específicas que comprovam um fato ou outro. A sensação que eu tenho é essa. Por exemplo, assim, eu tenho a sensação de que quando a gente começou a campanha de vacinação, os hospitais esvaziaram. Isso. Depois vieram os trabalhos que comprovaram que realmente a taxa de infecção, de internação diminuiu. Mas foi uma sensação minha que veio antes do que a ciência comprovou. Hoje, na fase que a gente tem, a sensação que eu tenho é que os internados são os menos vacinados. Isso. Acredito que a ciência vai comprovar essa afirmação, mas não poderia te bater o martelo nisso agora. Certo. Assim, mas é o que eu acho, assim, que a gente, essa questão da pandemia, ela envolve outras coisas porque ela é muito nova. Então, assim, se a gente tirar a discussão da vacinação Covid-19 e a gente colocar a vacinação, calendário vacinal brasileiro, eu acho que você não se vacinar, você está desrespeitando o próximo. Exato. Simples assim. Ou então não vacinar os seus filhos contra a poliomielite, contra o sarampo, é um crime. É um crime, exatamente. Assim, eu digo assim, tirando desse contexto, para não falar assim, o André e a Cris, eles estavam politizando. Não. Trazendo para o calendário vacinal normal. Você não vacina o seu filho de poliomielite, e ele pega a poliomielite e passa para o outro, você está desrespeitando o próximo, está desrespeitando o seu filho, está desrespeitando a sociedade que você vive. Imagina, então, assim, eu acho que daí é uma questão muito pré-estabelecida. Eu acho que daí é uma questão que está... E, assim, a nossa sociedade, ela está muito acostumada com a vacinação. A vacinação não é uma novidade para a gente. O Brasil é um dos países que mais vacina. Entendeu? Assim, você vai mesmo na periferia mais pobre, a mãezinha lá da periferia mais pobre, ela não perde o calendário vacinal do filho, ela leva o bebê para cumprir direitinho. Então, eu acho que assim, a vacinação, ela é uma cultura do brasileiro. E ela é uma proteção. Eu acho que a gente vai viver, eu acho que a nossa população vai vacinar direitinho. Eu acho que... Amém. Tenho fé, eu tenho fé que a gente vai conseguir, pelo menos esse objetivo a gente vai conseguir. Doutor André, é uma delícia conversar com o senhor, mas o nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria saber o seguinte, o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei?
Não, na verdade não. Na verdade, assim, foi maravilhoso conversar com você. Você é uma mulher de uma inteligência ímpar, dá para perceber, de uma postura ímpar também. Dá para perceber, eu agradeço demais o convite de poder participar do seu programa. Espero que a gente cause algum entretenimento nas pessoas. Assim, a obra que eu fiz, o livro que eu fiz, ela foi feita com o objetivo de ajudar a inspirar os outros. Eu não vivo da literatura, eu não vivo do que eu escrevo, eu vivo de ser médico. Então, assim, o objetivo foi com que realmente as pessoas se transformassem, melhorassem, evoluíssem e, como você mesmo bem colocou, dessem um passo à frente e entendessem que o leme da vida delas está na mão delas e não na mão de terceiros. E, acima de tudo, eu queria que as pessoas tivessem a plena consciência que elas já são um milagre, elas não precisam de um milagre, elas já são um milagre, elas só precisam dar o primeiro passo e colocar os planos em atividade. Muito obrigada. Doutor André, eu te agradeço muito. E para você aqui que está nos ouvindo, ou pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar aqui no texto do YouTube, aonde pode ser encontrado o livro do doutor André. E olha, eu posso te garantir, não é um livrinho de autoajuda. É um livro bem gostoso de ser lido, com ideias, com fatos concretos, de coisas, atividades, experiências pelas quais o doutor André passou. Olha, eu não estou ganhando nada na venda desse livro, não, mas estou dizendo que o livro é muito interessante, você poderia dar uma olhada, poderia comprar, poderia ver, um livro até, muitas vezes, para ser compartilhado pela própria família, sabe? Alguém que está lá, está muito tristinho, fala, ó, dá uma olhadinha aqui, quem sabe você faz um exercício, quem sabe você faz um curso de idiomas, quem sabe você vai fazer um novo curso, você aprende, né? Porque hoje em dia a gente precisa ser dinâmico. E você junta daí a sua espiritualidade, a sua crença, a sua fé com as suas boas atitudes. Doutor André, eu te agradeço imensamente. Eu agradeço. E eu espero que, quando o senhor tiver outra novidade, outro livro, o senhor também dê um toque para que a gente faça. Porque vai sabe ser o um que é prazer muito enorme, interessante? É uma pessoa como o senhor, que é um médico, né? Um médico renomado e tal, e que sai da sua zona de conforto e topa fazer um livro. Porque o senhor sabe que é mesmo entre os seus pares e tal, há sempre muitas críticas, a gente precisa estar preparado para isso. Né? Então, é muito legal o senhor sair da sua zona de conforto, o senhor, embora seja um ótimo eleitor, mas dizer, não, olha aqui, eu vou escrever e seja o que Deus quiser, literalmente, dessa vez. Né? Então, eu acho muito Foi literalmente interessante. Eu acho muito interessante, te agradeço muito, agradeço a sua exposição e agradeço o fato de você estar aqui nos acompanhando. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale desse espaço para os seus amigos, para a sua família e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, doutor André. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço.